Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar então de uma região do mundo conhecida como Oceania, tá? Então a gente vai utilizar o Google Earth para isso. A gente vai falar basicamente do relevo do Google Earth não, né? Da Oceania. E por que não o Google Earth, já que o relevo está aqui? Brincadeira, vamos lá. A Oceania, tá? Vai abrir aqui já já para vocês, porque eu estava por lá anteriormente. Eu vou na lupa aqui e vou digitar basicamente Austrália, né? Que vai me lançar lá para a Oceania, já que a Austrália é basicamente o maior país da região, o sexto maior do mundo. Aqui está a Austrália, tá? Olhando aqui, vocês podem perceber que tem várias ilhas. O destaque vai para o supercontinente, uma ilha continente chamada Austrália, a ilha da Tasmânia Sul. Nós temos a Nova Zelândia com duas grandes ilhas, e aqui nessa região aqui, ó, basicamente é a Papua Nova Guiné, e depois nós temos ilhas e ilhas, certo? Geologicamente falando, a composição da Oceania, a Oceania é um continente fisicamente dividido de maneira muito desigual, como vocês podem ver aqui. 98,8% da sua superfície corresponde ao território desses três países que eu já falei para vocês. E pouco mais de 1% é repartido em milhares e milhares e incontáveis ilhas da região da Oceania, certo? Os arquipélagos da Oceania vão ser divididos em três. O primeiro que a gente vai falar é a Micronésia, tá? Micronésia tem esse nome porque as ilhas são pequenas, certo? Eu vou clicar em Micronésia aqui e basicamente ele vai me lançar aqui. Fica ao norte da Papua Nova Guiné, ao sul ali das Filipinas, certo? A Micronésia são, em geral, topos de montanhas, tá? São ilhas que ao fundo, então, tem montanhas submersas que se elevam a poucos metros acima do nível do mar, tá? Então, a altitude ela é bem pequena, certo? Localizada próxima a bordas de placas tectônicas, significa que essa região aqui está refém de eventos como terremotos. Muitas delas apresentam origem vulcânica, vistas do alto têm forma de anel. A areia e a vegetação arbórea recobrem o anel, enquanto a circunferência inteira se constitui de uma grande laguna. Sabem de quem que a gente está falando? A gente está falando dos atóis, tá? Essa região tem muitos atóis. Por quê? Porque nesses topos de montanha os corais acabam se fixando. Esses topos de montanha são erodidos pela ação do tempo e acabam então dando origem aos atóis, que são ilhas coralíneas, ilhas de corais antigos, tá? Enfim, nós vamos ter então aqui algumas imagens da Micronésia, certo? É uma região que vive basicamente do turismo. Alguma dúvida disso? Um doguinho aqui. A próxima região que a gente vai falar é a região da Melanésia. Em seguida a gente vai falar da Polinésia, tá? Que tem formações meio diferenciadas, certo? Atóis como os das Ilhas Carolinas e Marshall na Micronésia também são encontrados em alguns arquipélagos da Melanésia e Polinésia. Vamos já destacar por que Melanésia, por que Polinésia. Melanésia, tá, tem esse nome porque a maior parte dos seus habitantes, tá, tem tons de peles mais escuros. Aqui onde a Melanésia está indo, nos mostrando. Ela fica próxima ali da Papua Nova Guiné, ao norte da Austrália, nessa região aqui, certo? E vamos ver então as fotos. Também vocês podem ver aqui que temos uma formação de relevo mais acidentado, praias lindas e paradisíacas. E agora vamos para a Polinésia, já que quanto à formação de relevo é muito semelhante. A Polinésia fica mais afastada da Austrália e da Nova Zelândia, tá? Estão nos jogando para lá mais alguns segundos.
Olha onde já fica a Polinésia, tá? Tem esse nome porque são muitas e muitas ilhas, certo? Diferente da Melanésia, tá? São comuns as formações de relevos com montanhas elevadas e vulcânicas como Finge ou o próprio Tahiti, uma das ilhas da Polinésia Francesa, tá? Nessa regiãozinha aqui bem isolada, tá? Que é uma das dependências da França na Oceania. Então, muitas ilhas aqui pertencem à França, também pertencem aos Estados Unidos, ao próprio Reino Unido. As diferentes formas de relevo e, por consequência disso, as diferentes altitudes se influenciam no quê? No volume de chuva sobre as ilhas. As ilhas mais baixas apresentam menor pluviosidade, ou seja, as que estão mais perto do nível do mar chove menos. Há um temor que, com o aumento do nível dos oceanos devido ao aquecimento global, essa região sofra muito com as inundações e tenhamos então os refugiados climáticos, certo? Vamos falar da Austrália no geral. A Austrália no geral é um continente, ilha-continente, onde predominam planícies, temos planaltos, mas o que tem grande destaque, geologicamente falando, é a sua região aqui de deserto, certo? Eu vou mostrar para vocês uma região bastante interessante aqui da Austrália, que é Shark Bay, tá? Shark Bay na Austrália é uma baía onde tem esse nome devido aos tubarões. Aqui vocês podem ver basicamente a formação dessa baía, onde o oceano avança e acaba modelando o continente. Shark Bay tem aqui para vocês uma imagem da foto. A imagem é a foto, né? Se localiza a oeste da Austrália. E isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Nós temos então esses seres vivos aqui chamados estromatólitos. Os estromatólitos são bactérias que vivem da energia solar e produzem oxigênio. São uma das formas de vida mais antigas do nosso planeta. Aqui nós temos mais algumas imagens de Shark Bay, tá? Essa região bastante, digamos assim, isolada da Austrália. É uma região bem longínqua, certo? Ó, por cima como é que é? Uma região turística também, praias desérticas, enfim, tá? Destaque para algumas falésias também. E tem bastante tubarão, o próprio nome já diz. Então vamos para a Austrália agora. Em si, se eu digitar Austrália aqui, vamos ver o que aparece só Austrália para nós, gente. Sobre o relevo. País da Oceania, aparece Sydney, destinos, tá? Tem muita coisa. Mas a gente vai então falar de um local da Austrália que eu gosto muito, que é um local sagrado para o povo local, que é Uluru, um patrimônio da humanidade. Vocês vão lá em educação depois que clicarem naquela direçãozinha, tá? O que vocês vão procurar aqui? Vocês vão procurar por Uluru, um lugar sagrado. E ele vai nos encaminhar diretamente para essa região no mundo, tá? A gente tem que contar muito com a eficiência da internet, né? Que às vezes, enfim, vocês sabem. Vamos conhecer então? Bom, aqui está Uluru, tá? Vamos fechar a imagem aqui embaixo para vocês verem melhor. Uluru é um iceberg. O que é um iceberg para vocês saberem? Tá? É uma colina ou montanha isolada numa região plana, como vocês podem ver aqui, tá? Resultante da erosão dos terrenos que estão ao seu redor, certo? Por que o Uluru é um lugar sagrado? No meio do deserto que ocupa grande parte do interior da Austrália, uma grande plataforma de rocha vermelha, Uluru, e domos com aparência semelhante a Tchutá, no caso, né? Se destacam na paisagem plana, próximos à região de Alice Springs, certo? Vamos adiante. O Uluru também é um monólito. O que é um monólito? Um monolito. Monolito, né? O monólito contém um acento. É uma pedra de grandes proporções, constituída só num bloco de rocha, como vocês podem ver aqui. Muitos turistas buscam visitar o Uluru
no nascer do sol, porque então reflete os raios solares nas rochas, dando esse tom alaranjado. Por que tem esse tom assim? Porque basicamente essa formação rochosa é um arenito rico em minério de ferro, que oxidou e deu essa coloração avermelhada, alaranjada, certo? Folclore sobre a criação, tá? Passa por muito aqui em Uluru, tá? Então é questão da mitologia do povo local. Vamos ver o que tem aqui para nós, então, sobre, no caso, folclore da criação. O Tchukurpá conta a história da criação, mas também determina um modo de vida para os Anangu. Ele é um sistema moral e de crenças. Para cada parte do Tchukurpá há uma história ensinada e lembrada por canções e rituais de dança, imã e artes nas rochas. Os Iwara, caminhos ancestrais, são lembrados como uma longa lista de lugares importantes. Os Anangu entendem a paisagem que os cerca. Eles prestam muita atenção aos acidentes geográficos, ao solo, às plantas, aos animais, ao suprimento de água e à história do fogo. Eles sabem como usar planta, interpretam os rastros dos animais, entendem a importância das alterações climáticas. Então, esse povo conhece bem o Monte Uluru. O Poço Natural. O Poço Natural é uma das poucas fontes de água que tem ali. Também é considerado sagrado. Nesse poço eles usavam muito para caça, porque é uma região de clima árido, é uma região que pouco chove. Capi é a palavra Anangu para água. Esse poço natural permanente sempre foi importante para toda a vida local. Para os Anangu tradicionais, ele era uma fonte de água potável e também um importante local de caça, porque eles sabiam que os animais iam lá beber, no caso, né? Certo? O nome é uma referência à mulher Piton, serpente mitológica, que se inclinou no local e se ajoelhou no chão. A palavra Mut significa joelho, o nome Michitlu deriva dela, tá? Então a gente já vai falar sobre quem é a mulher Piton. Vamos lá para a quinta, já passamos de algumas imagens, tá? Vamos para o Kuniwa, tá? Que é esse local aqui do Uluru. O que ele nos diz? O trajeto de Kuniwa Walk leva os visitantes ao local onde a mulher da história Piton ancestral é contada em frente à rocha. Ela estava partindo daqui quando soube que seu sobrinho tinha sido picado por um homem-cobra venenoso. Voltou imediatamente e escalou a rocha para o leste. Ajoelhou-se e esfregou areia por todo o seu corpo para se proteger e poder se vingar. Em direção ao oeste, há duas marcas criadas quando ela atingiu o guerreiro venenoso. Ali em cima, aqui, gente, vocês podem ver, né, aqui, ó, as duas marcas da mulher cobra. É o que a crença, a mitologia deles diz, né? O Bush Tucker, quando a gente fala de fauna e flora, a gente tem que lembrar que nós estamos na Austrália. A fauna basicamente são serpentes, sapos, lagartos e assim por diante. Nós temos frutas, nozes, e lembrando que a vegetação, como vocês podem olhar aqui na imagem, ela é adaptada ao clima árido da região. Olha aqui como é que é a vegetação. Parece uma savana em alguns momentos, algumas coisas, pode ter alguns eucaliptos aqui que é típico deles. Enfim, Uluru, um local sagrado, certo? Voltando aqui para o Uluru, para encerrar, gente, vamos voltar a cabeça do Uluru. Vocês não podem escalar se um dia forem lá. O povo local prega muito isso. Por quê? Porque é um lugar sagrado, certo? E além disso, nós temos muitos perigos lá. Como é um local arenoso, tá? O risco de você ter uma queda lá em cima é muito grande, porque tu desliza. E geologicamente falando, é uma rocha frágil. Então, se muita gente escalar, subir lá em cima, tu acaba também acelerando o desgaste de Uluru, tá? Então, como diz aqui, visite, aprenda e contemple, tá? Aqui está Uluru, um monólito sagrado para o povo local da Austrália. Enfim, uma questão de relevo diferente, interessante, certo? Então essa foi o tema Oceania, relevo. Um forte abraço, curte aí, gostou, compartilha. Se quiserem